O que é imoralidade sexual na Bíblia? A Bíblia responde. Em meio às páginas antigas e sábias da Bíblia, encontra-se um conjunto de ensinamentos que delineiam as fronteiras morais que orientam a conduta humana, incluindo as nuances delicadas da sexualidade. A imoralidade sexual, sob a lente bíblica, transcende a mera observação de atos físicos, ela mergulha nas profundezas dos princípios divinos que moldam o tecido moral da existência humana. No coração das Escrituras, o conceito de moralidade sexual é elaborado com uma atenção peculiar à santidade e à pureza nas relações humanas. Os princípios apresentados buscam não apenas regular o comportamento, mas também instilar valores que transcendem o efêmero, refletindo a natureza sagrada da sexualidade. A Bíblia, em suas passagens, condena vigorosamente a fornicação e o adultério. O livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18, adverte em fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. A ênfase é colocada na preservação do corpo como um templo sagrado, uma morada do Espírito Santo, destacando a importância de manter a pureza não apenas nas ações, mas nos pensamentos e desejos. A instituição do casamento é frequentemente ressaltada como o contexto divinamente ordenado para a expressão da sexualidade. O livro de Hebreus capítulo 13 versículo 4, proclama, indigno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Aqui, a união matrimonial é apresentada como um leito sem mácula, uma imagem que evoca não apenas a pureza física, mas também a fidelidade emocional e espiritual. Além disso, a Bíblia aborda questões mais amplas de luxúria, promiscuidade e exploração sexual. O entendimento vai além do ato físico, alcançando as motivações e as consequências emocionais dessas ações. A moralidade sexual, conforme delineada na Bíblia, busca preservar não apenas a integridade física, mas também a saúde emocional e espiritual dos indivíduos. Contudo, mesmo nesse rigor moral, a Bíblia não é desprovida de compaixão. Ela reconhece a fragilidade humana e oferece a promessa de redenção e perdão. A mensagem subjacente é que, apesar das transgressões, a busca pela santidade e a capacidade de se arrepender são elementos essenciais na jornada espiritual. Em última análise, a imoralidade sexual segundo a Bíblia é mais do que uma lista de proibições, é um chamado à santidade, um convite para trilhar um caminho que honre a divindade na intimidade humana. Ela destaca a importância de reconhecer o sagrado na sexualidade, preservar a pureza nas relações e buscar uma vida que reflita os valores mais elevados, alinhados aos princípios divinos que permeiam as páginas sagradas. As formas de imoralidade sexual são: a Bíblia aborda diversas formas de imoralidade sexual, fornecendo orientações morais e éticas para os crentes. Algumas das formas de imoralidade sexual mencionadas nas Escrituras incluem: fornicação. A fornicação refere-se a relações sexuais fora do contexto do casamento. A Bíblia enfatiza a importância de reservar a intimidade física para a união matrimonial. Adultério. O adultério é condenado nas Escrituras e envolve relações sexuais entre uma pessoa casada e alguém que não é seu cônjuge. A fidelidade matrimonial é vista como essencial para a integridade da instituição do casamento. Prostituição. A prática da prostituição é desencorajada na Bíblia, pois ela envolve a troca de favores sexuais por dinheiro ou bens. O livro de Provérbios, por exemplo, adverte sobre os perigos dessa prática. Homossexualidade. Em algumas passagens bíblicas condenam as relações homossexuais, considerando-as contrárias à ordem divina estabelecida para a sexualidade humana. Entretanto, as interpretações dessas passagens podem variar entre as diferentes tradições religiosas. Luxúria e desejos imorais. Na Bíblia também condena a luxúria e os desejos sexuais desordenados, destacando a importância de controlar os pensamentos e as motivações do coração.
incesto em relações sexuais entre membros da mesma família, como pai e filha, mãe e filho, são explicitamente condenadas nas Escrituras. Bestialidade, a prática de relações sexuais com animais é considerada imoral e é proibida pela Bíblia. Exploração e abuso sexual, qualquer forma de exploração sexual, abuso ou coerção é condenada, pois viola a dignidade e o respeito devido a cada pessoa como ser criado à imagem de Deus. É importante observar que as interpretações dessas passagens podem variar entre diferentes tradições religiosas e correntes teológicas. Além disso, muitas tradições religiosas enfatizam a misericórdia, o perdão e a busca pela redenção, reconhecendo que as pessoas têm a capacidade de se arrepender e buscar um caminho de renovação espiritual. As consequências da imoralidade sexual e a imoralidade sexual, de acordo com a perspectiva da Bíblia e de várias tradições morais, é vista como algo que pode ter várias consequências, tanto para os indivíduos quanto para a sociedade. Aqui estão algumas das consequências frequentemente associadas à imoralidade sexual. Desintegração do relacionamento conjugal. A prática de adultério e outras formas de imoralidade sexual pode levar à quebra da confiança e à desintegração dos relacionamentos conjugais. A Bíblia destaca a importância da fidelidade no casamento para a preservação da união. Danos emocionais e psicológicos. Relações sexuais fora do contexto apropriado, como o casamento, podem resultar em danos emocionais e psicológicos. Sentimentos de culpa, remorso e conflitos internos podem surgir como consequência. Risco de doenças sexualmente transmissíveis, ADST. A prática de relações sexuais fora de um relacionamento monogâmico aumenta o risco de contrair doenças sexualmente transmissíveis. A Bíblia, embora não trate especificamente desse aspecto, enfatiza a importância de cuidar do corpo como um templo sagrado. Impacto na comunidade e na sociedade. A imoralidade sexual pode ter um impacto mais amplo na comunidade e na sociedade, contribuindo para a desintegração dos valores familiares. Isso pode ter implicações sociais e culturais, influenciando a estabilidade e a coesão da sociedade. Consequências espirituais. Para aqueles que seguem princípios religiosos, a imoralidade sexual é muitas vezes considerada uma transgressão contra os ensinamentos divinos, o que pode ter implicações espirituais. Muitas tradições religiosas enfatizam o arrependimento e a busca pela reconciliação espiritual. Perda de respeito próprio. O envolvimento em comportamentos sexuais considerados imorais pode levar à perda de respeito próprio. Sentimentos de vergonha e desvalorização podem surgir como resultado das escolhas que vão contra os princípios éticos pessoais ou religiosos. Ciclos destrutivos. A imoralidade sexual, quando não confrontada e corrigida, pode tornar-se parte de um ciclo de comportamentos destrutivos. Isso pode afetar a capacidade de estabelecer relacionamentos saudáveis e contribuir para padrões repetitivos de comportamento. É fundamental destacar que, embora a Bíblia e outras tradições religiosas enfatizem as consequências da imoralidade sexual, muitas também oferecem mensagens de redenção, perdão e renovação. O entendimento dessas consequências pode variar entre diferentes interpretações teológicas e culturais. Deus perdoa a imoralidade sexual? Sim, a ideia de perdão é uma parte central das tradições religiosas que seguem os princípios da Bíblia. A mensagem de perdão é um tema recorrente nas Escrituras, e muitos versículos destacam a capacidade de Deus em perdoar aqueles que se arrependem, independentemente do pecado, incluindo a imoralidade sexual. Um exemplo clássico pode ser encontrado em 1 João capítulo 1, versículo 9, que declara: "Em se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça." Essa passagem ressalta a fidelidade e a justiça de Deus em perdoar aqueles que sinceramente reconhecem seus pecados e buscam a reconciliação. Outra passagem notável que aborda a temática do perdão é encontrada em Isaías, capítulo 1, versículo 18.
Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Essa imagem simbólica representa a transformação e purificação que o perdão divino oferece. O Novo Testamento, por meio dos ensinamentos de Jesus Cristo, também enfatiza a importância do perdão. Em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15, Jesus diz: Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós, se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Essas passagens e muitas outras destacam a disposição divina em perdoar, desde que haja arrependimento sincero. O perdão é considerado um ato de misericórdia e graça, e a capacidade de Deus perdoar é vista como uma expressão do seu amor incondicional e do desejo de reconciliação com a humanidade. É importante ressaltar que diferentes tradições religiosas podem interpretar essas passagens de maneiras ligeiramente diferentes, mas a mensagem fundamental do perdão, como um dom divino, persiste em muitas abordagens teológicas. Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo.